Hoje, falando aqui em Filipenses, né, nós estamos caminhando sobre uma palavra profética de alcançar os níveis, né, aumentar os nossos níveis. E nós vamos estar também falando sobre isso nesta manhã, amém? Você abre a sua Bíblia no livro de Filipenses 3, a partir do verso 12. Então está assim, ó. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então nós podemos ver que nós estamos num tempo muito poderoso, né? Nós estamos vivendo um tempo profético, onde nós temos recebido muitas direções proféticas. Temos recebido direções do Senhor para que realmente nós possamos alcançar o que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Mas quando nós olhamos aqui para essa passagem, né, nós percebemos que não é tão simples assim. Você recebe uma palavra, pronto, a sua bênção está aí. Não é dessa maneira. Aqui Paulo diz, não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Né? Ele frisou, mas prossigo para conquistar. Então, para nós conquistarmos aquilo que Jesus já conquistou por nós, aquilo que Jesus já deu por nós bem precisamos posicionamentos, tomar posições. Tudo que para que nós possamos alcançar algo, nós necessitamos do quê? De nos formos a fazer algo. Nós precisamos do quê? De darmos um passo. Aqui Paulo disse o quê? Prossigo para conquistar. Então, se você ficar parado e só ouvir a palavra profética que sai para a sua vida, você vai conquistar. Ele está falando prossigo. Então, você tem que prosseguir. Você tem que avançar. Você que diz que para nós alcançarmos, exige que nós venhamos sair da nossa zona de conforto para que nós possamos alcançar algo. Tudo vai dessa forma na nossa vida. Tudo que nós queremos, o emprego, nós precisamos do quê? Fazer o currículo, enviar o currículo, sair, olhar, procurar. É isso que nós precisamos, porque simplesmente você querer não quer dizer que você vai obter. Então, você se dispor e fazer algo para isso acontecer. Né? E com certeza, quando nós nos dispomos a fazer algo, nós prosseguimos, nós vamos alcançar. Nós vamos conseguir, porque Deus ele tem coisas grandes para fazer nas nossas vidas. Ele tem coisas grandes para fazer na vida. Aleluias. Aqui no verso 13, está assim, ó. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das
coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão. Então o que o Paulo está falando aqui? Que você tem que esquecer aquilo que passou, aquilo que você sofreu, aquilo que você teve de dificuldade, aquilo que te fez um dia chorar, aquilo que te fez um dia se desanimar, aquilo que fez com que você perdesse algo, tudo isso, Paulo está dizendo que ficou para trás. A Bíblia, ela é uma direção para as nossas vidas. Então nós não podemos ficar presos nos nossos sentimentos do passado, né? Quem aqui lembra de alguma coisa que já passou e ainda sente tristeza? Glória a Deus, pensei que só eu. Pensei que era só comigo, levei até um susto, amém. Porque existem coisas que às vezes passaram na nossa vida, às vezes nós ouvimos algo e aquilo machucou, e aquilo ficou um sentimento, né? E já teve muitas coisas que, graças a Deus, eu já fui curada. Muitas coisas eu já fui curada, mas de vez em quando ainda existe coisas, sabe quando você lembra daquilo e parece que numa lembrança te dá um nozinho na garganta? Será que só comigo acontece isso? Ah, vocês também sentem? Oh. Mas nós precisamos do que nesse momento? Se posicionar contra esse sentimento. Então, quando nós vemos que isso ainda está, é porque aquilo ainda está doendo, aquilo ainda está fazendo mal, aquilo ainda está causando algo que está nos paralisando de nós estarmos avançando. Esse é o problema. Então, quando eu sinto esse nozinho, eu tenho que fazer o quê? Eu volto lá e falo, Pai, isso aqui ainda está doendo. Pai, limpa o meu coração. Me purifica, tira isso, tira esse sentimento. Olha, eu libero perdão para essa pessoa que me falou isso. Então, é um momento em que eu tive que parar, regredir, começar a pedir tudo de novo, para que eu pudesse me posicionar e começar a avançar. Então, é isso que Paulo está dizendo, tudo aquilo ficou no passado. Nós não podemos viver o nosso presente relembrando daquilo que nos causou dor, daquilo que nos causou prejuízo, daquilo que nos causou danos. Se nós olharmos para a história de José, José tinha tudo para ter sido uma pessoa que não ia conquistar o que Deus tinha para ele. Mas José teve um posicionamento. Nós vemos a história de José, história super conhecida, era o queridinho do papai. Deus tinha um plano na vida dele, que iria exaltá-lo. Deus deu um sonho para ele. Por imaturidade, José conta para os seus irmãos, e os seus irmãos que já tinham um sentimentozinho dentro do coração, porque ele era o queridinho do papai, aumentou aquele sentimento para um ódio. Os irmãos dele começaram a sentir ódio de José. E o que eles fizeram? Jogaram José num poço. José foi vendido para os medianitas. Depois foi vendido como escravo para o Egito. Mas isso tudo fez com que José chegasse mais perto da bênção que Deus tinha preparado para ele. E se José chegasse no Egito e todos os dias José ficasse, ai Deus, meus irmãos me venderam. Ontem eu era filho do papai. Ontem meus irmãos me jogaram no poço e hoje eu sou escravo no Egito. Já pensou se José tivesse tido esse posicionamento? E se José tivesse ficado na cabeça dele? Não que a Bíblia não relata o que José sentiu, mas claro, ele deve ter entristecido, mas ele se posicionou. Porque ele era um homem temente a Deus, ele cria no Deus Todo-Poderoso, ele cria na promessa e ele sabia que aquela promessa iria se cumprir na vida dele. Então José, ele teve um posicionamento, ele não se deixou levar pela tristeza, porque quando você se deixa levar pela tristeza, como que você vai ouvir a voz de Deus? E nós podemos ver que José, ele ouvia a voz de Deus, porque a Bíblia diz que tudo que José fazia, ele era abençoado. Tudo que José fazia, prosperava. Então,
nós precisamos, nesse tempo profético, estarmos atentos a ouvirmos a voz de Deus. Como nós vamos ouvir a voz de Deus? Buscando o Espírito Santo. Através do Espírito Santo, nós podemos ser guiados. Através do Espírito Santo, nós podemos ter mais sensibilidade. Através do Espírito Santo, nós podemos ser curados, porque através do Espírito Santo, nós vamos estar clamando e nos quebrantando diante da presença do Senhor, para que a cura venha dentro de nós, para que a cura venha no nosso interior, para que nós possamos realmente nos levantarmos, né, e prosseguirmos, e caminharmos, e avançarmos, né? Nós vemos que de escravo, José terminou como governador do Egito. Olha o avanço que José teve, né? Deus colocou ele em um nível, num patamar muito maior. E se você crê, você também pode subir de nível, amém? O Senhor tem um patamar muito maior para te colocar, seja na sua vida espiritual, seja na sua vida financeira, na sua vida profissional. O Senhor tem um patamar maior para te colocar. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos focar, olha o verso 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prosseguir para o alvo, certo? É esse o foco. Prosseguir para o alvo, não ficar parado, não ficar pensando naquilo que passou, mas você pegar, olhar para o plano, os planos que você tem, os projetos que você tem, e aí você coloca diante do Senhor, para que Ele te auxilie nesses projetos, para que Ele te direcione, para que esses projetos possam ser concluídos. Porque os planos que Deus tem para as nossas vidas são muito maior do que os planos e os projetos que nós próprios fazemos. Aquilo que o Senhor tem preparado é muito maior, é muito melhor. Então você precisa estar atento. E em 2 Pedro 1:3, 2 Pedro 1:3 nos diz assim: visto como que pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, querido, é pelo conhecimento. Muitas vezes nós não alcançamos bênçãos ou não conseguimos a caminhar por falta de conhecimento. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós cremos nessa palavra, quando nós profetizamos esta palavra, Deus, Ele é poderoso para cumprir na minha vida e na sua vida tudo aquilo que Ele tem falado. Amém? Nós vivemos sob palavras proféticas. Se você crê naquela palavra, se você profetiza sobre você aquela palavra, se você começa a viver aquela palavra, agora, simplesmente aquela palavra for mais uma palavra que você ouviu, mais uma palavra que saiu do altar e você não se posicionou, aquela palavra, ela vai passar e você vai ficar paralisado. E você não vai avançar, não vai prosseguir para algo que é alcançado e Deus tem parado na sua vida. Amém? Então, nós precisamos realmente colocar os nossos projetos, tudo aquilo que nós temos nas mãos do Senhor. Juntamente com, quando nós fazemos esses projetos e nós vamos para o Senhor, Ele nos traz direções, Ele nos traz sabedoria, e Ele começa a nos ajudar para que nós possamos ver qual o caminho certo a tomar, qual a direção certa a seguir, o que fazer, o que não fazer. Porque aqui está dizendo, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a virtude. Deus é poderoso, e se nós cremos nessa palavra, Deus, Ele vai cumprir nas nossas vidas. Amém? Nós vamos viver realmente o melhor de Deus
nessa terra. Aleluia. Aqui também em Efésios 20, dizendo assim: aquele poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então é poderoso para fazer infinitamente mais. Então, aquele plano que você tem, aquele projeto que você tem, que às vezes você olha e fala assim: está difícil esse projeto, está faltando recursos, está faltando eu aumentar tal coisa, está faltando eu fazer daqui. E esse projeto, você tem que ir diante do Senhor e Ele vai te dar a direção. O recurso que está faltando, Ele vai te abençoar, Ele vai fazer. As direções para os caminhos que você vai ter que seguir, Ele vai te dar para você seguir. Você só não pode ficar paralisado. Quando nós ficamos olhando para o passado, quando nós ficamos olhando para aquele projeto, que aquilo não vai ter condições, porque eu nem por isso, por aquilo, porque a pessoa do meu lado falou isso, a pessoa falou aquilo, nós não sabemos. Nós ficamos paralisados, nós deixamos de avançar. É isso que nós precisamos, avançar. Quando nós olhamos ali para José, Deus tirou José do poço e colocou José como governador. Demorou alguns anos, eram processos. José precisava passar por processos. E nós também precisamos passar por processos. Nós também precisamos ser mudados aqui, mudados ali, transformados aqui, transformados ali. Porque muitas vezes aquilo que Deus tem preparado, nós não estamos preparados também para assumir. Nós precisamos ser trabalhados em todas as áreas da nossa vida. Seja ela emocional, né, seja ela familiar, qual seja a área que nós precisamos ser ali transformados e trabalhados por Deus. Mas se Deus fez na vida de José, Deus é poderoso para fazer na sua vida, amém? Deus é poderoso para transformar cada situação. Deus é poderoso para fazer com que os sentimentos que estão te aprisionando, eles caiam por terra. Deus é poderoso para limpar o seu coração, para curar as suas emoções e para realmente você caminhar num novo tempo na presença do Senhor. Aleluias. Meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Ah, Senhor, essa aconteceu na minha família. Essa preocupação na área financeira, eu não estou sem condições. Não é só uma pessoa, são várias pessoas que acontecem isso. Não é só uma pessoa com enfermidade que parece incurável, são várias pessoas. Mas nós não podemos viver pensando: essa enfermidade está acabando. Não, essa enfermidade eu vou vencer, porque eu sou um Deus poderoso. Essa situação da minha vida não vai me derrotar, porque Deus é poderoso e Ele é comigo e Ele vai me dar direção. Eu vou sair dessa situação. Eu estou sem dinheiro hoje, mas Deus vai prover. Não tem problema, amanhã vai ser diferente. Eu quero fazer e construir esse projeto. Não, hoje não tenho condição, mas eu estou buscando direção todo. E é Ele que dá direção, Ele me conduz, Ele faz prosseguir para que possa aquilo que eu quero fazer. Amém, queridos? É também que nós precisamos viver. Não podemos nos estender nas coisas que passaram. Não podemos nas situações que nos fazem entristecer. Superando dia após dia. Cada dia. O dia de hoje nós não vamos lamentar o que aconteceu. É difícil. Nós somos humanos, né? Nós somos humanos. Mas quando nós pedimos o Espírito Santo, nos enche de força, Ele nos enche de paz e nos enche de graça. E assim nós conseguimos caminhar, assim nós conseguimos ser. E assim nós conseguimos sair dessa prisão. Em Isaías 43,
18, ele também nos falando isso. Ele também está nos dizendo, ó, não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. No verso 19, está escrito, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Deus está fazendo coisas novas entre nós. É isso que ele está falando. Não vos lembre das coisas passadas. Faço coisa nova. A luz do Senhor, a luz é Jesus, Ele está nos conduzindo, Ele está do seu lado, Ele está te dando novas oportunidades, para que você possa sair dessa condição, para que você possa avançar, para que você possa conquistar, para que você possa subir de nível. É isso que o Senhor quer, Ele quer que nós venhamos subir de nível, em todas as áreas das nossas vidas, amém? Em Deuteronômio 2, Deuteronômio 2, 1 ao 3, a palavra do Senhor nos direciona. Então, demos meia volta e partimos para o deserto pelo caminho do Carmelo, onde o Senhor havia ordenado, e por muitos anos caminhamos em redor dos montes de Seir. Então o Senhor me disse, vocês já caminharam bastante tempo ao redor dessas montanhas, agora andem para o norte. Amém? Você consegue entender essa palavra? O Senhor está dizendo, vocês já caminharam muito tempo em redor dessas montanhas. Esse ciclo que acontece na sua vida. O ciclo vem, o ciclo vai, e você não consegue sair do lugar, rodando e volta. E o Senhor está dizendo que você caminhou muito tempo dessa maneira. Agora, ande para o norte. Agora, siga, o norte siga, caminha, segue a sua vida. E deixa as coisas que estavam te tendo para trás. Chega a deitar, esses ciclos rodam, viram e voltam. O tempo passa um ano, passa 2 anos, e quando você vê aquele ciclo está voltando, aquela situação voltando, aquela tristeza, aquele sentimento está voltando. O Senhor está falando para você, chega, ande para o norte, prossiga, amém? Em 2 Coríntios 9, 2 Coríntios 9, no verso 10, nos diz assim, olha, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também irá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os vossos frutos da justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio seja tributadas graças a Deus.
Amém? O que o Senhor está falando aqui? Que Ele multiplica a semente. Hoje, Ele está colocando uma semente no seu coração. Uma semente que você pode conquistar. Uma semente que você pode avançar. Uma semente que você pode ter coragem. Uma semente que você pode ter ousadia através do Espírito Santo. E essa semente ela vai multiplicar para que você possa se levantar, para que você possa prosseguir, para que você possa subir de nível e sair desta condição a qual você tem ficado preso. Amém, queridos? Se coloca de pé no seu lugar, eu quero profetizar a palavra de Deus sobre a sua vida. Aleluias, aleluias. Eu quero profetizar sobre a sua vida neste momento. E você vai dando glória a Deus e toma posse desta palavra, amém? Em Isaías 41:10 está dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Aleluias. Toma posse desta palavra. Em Isaías 49:15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda ama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Aleluias, Deus está falando, Ele não se esqueceu de você, Ele não se esqueceu do plano e da promessa que Ele te deu, mas Ele está falando que você precisa avançar, que é você que eles irão caminhar, que eles irão, Senhor, alcançar um propósito